Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite, que o Senhor Jesus nos dá vitória. Irmãos, quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade e também, como já foi mencionado pelo nosso pastor, estaremos nesse novo desafio e eu quero aqui aproveitar esta oportunidade, primeiramente, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que com a direção do Senhor nos chama para esse novo desafio, também ao Santo Ministério, pela confiança, e também quero louvar a Deus pela vida da Igreja Mãe, a nossa Igreja Sede. Não faz muito tempo que nós chegamos aqui, mas fomos muito bem acolhidos aqui na nossa Igreja Mãe, por todos os departamentos, irmãos, e expressar a minha total gratidão ao departamento Docmos, os nossos adolescentes, na pessoa da irmã Lloyd, o Júnior, a Cássia, o Diego, toda a liderança que compõe os adolescentes, vocês são muito especiais, tá? Aqui minha gratidão pela vida de vocês. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 6. Estava pensando nesse texto, se fosse nos concedido a oportunidade, era o que Deus tinha colocado no meu coração, é o que eu vinha pensando durante o dia e também durante a tarde. Ezequiel, capítulo 47. Eu estarei lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa à banda do sol do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Meus irmãos, dentro desta passagem bíblica, o Senhor colocou no meu coração um tema. O tema é vivendo um relacionamento pleno com Deus. Por quê, irmãos? Há uma necessidade muito grande deste aprofundamento com Deus. Na nossa vida cristã, a nossa vida cristã tem que ser uma vida de crescimento, de desenvolvimento. Nós não podemos, no dia de hoje, estarmos como nós estávamos ontem. A Bíblia diz que nós temos que estar melhor do que quando nós aceitamos a fé. Por quê? A nossa vida é uma vida de crescimento, é uma vida de relacionamento com Deus, que ele não começa da noite para o dia, num nível de excelência, mas esse relacionamento, ele cresce, ele aumenta, ele amplifica, e a gente vai conhecendo e vai se relacionando com Deus dia após dia, por isso que é uma vida de relacionamento. Então perceba no texto que o Senhor chama o profeta Ezequiel para dar uma experiência, uma das mais poderosas que ele viveu em todo o seu ministério.
O profeta Ezequiel é um profeta que Deus dá as revelações para ele dentro do cativeiro. Se nós pegarmos do capítulo 40 até o capítulo 47, nós vamos perceber que todas as profecias que Deus, ou as revelações que Deus vem dando para o profeta Ezequiel, está relacionado ao templo. Então Deus mostra para ele toda a estrutura do templo, e Deus começa a mostrar para ele que iria restaurar o templo em todas as suas compartições e em todas as suas liturgias. Isso está do capítulo 40 até o 46. Já no capítulo 47, observe que não está mais relacionado ao templo, mas agora a revelação está relacionada ao próprio profeta, porque observe, Deus leva ele novamente à entrada da porta da casa. A casa aqui é o templo. E quando Deus leva ele para a entrada da porta do templo, Deus vai dar uma visão para ele. Dentro desta visão é que Deus vai mostrar que deseja, que quer ter um relacionamento pleno, mais profundo, mais íntimo com o profeta. Porque observe, irmãos, quando ele está na porta do templo, ele observa que são apenas águas que está saindo de dentro do templo, e a nascente desta água é o altar. Do altar nasce esta água, a fonte desta água é o altar. E esta água, ela sai de dentro do templo, e na visão dele, ele fala que essas águas correm por debaixo da porta da entrada do templo, e estas águas elas começam a correr, e conforme a visão vai ampliando, ele observa que estas águas já não são só águas que correm, mas estas águas se tornam em um ribeiro. E ele, na visão dele, ele observa que as águas se tornam um ribeiro, e na visão dele ele observa que as águas, ela vai se aprofundando e ela vai se alargando, ao ponto que no final da visão dele já não é possível mais passar andando por estas águas, é impossível, é necessário que se passe a nado estas águas que Deus mostra para ele na revelação. Então, dentro desta introdução, eu gostaria de mostrar os pontos que Deus leva o profeta Ezequiel, para mostrar este relacionamento que cresce. Observe um ponto muito importante para nós termos um ponto de partida, irmãos, dentro desse relacionamento. Um relacionamento com Deus, primeiramente, ele nasce em Deus. Eu vou repetir. Um relacionamento com Deus, um relacionamento pleno, ele nasce em Deus. Parece até um equívoco, né? Parece que tem que partir de nós. Parece que é nós que desenvolvemos este relacionamento, mas não é. É Deus que tem o interesse, parte de Deus, é da vontade de Deus que nós nos relacionemos com Ele. Porque observe, estas águas que vai tipificar o relacionamento que o profeta tem que ter com Deus, e que todos nós temos que ter com Deus, ela nasce no altar de Deus, ela tem sua nascente em Deus. Então todo relacionamento, para que ele comece, ele tem que partir de Deus, ele vem de Deus, é da vontade de Deus que nós tenhamos este relacionamento. Mas não é um relacionamento qualquer. Deus quer que este relacionamento cresça, Deus quer que este relacionamento se aprofunde, Deus quer que este relacionamento se torne cada vez mais íntimo. Então, nesta noite, eu quero alegrar o seu coração, te dizer o prazer que você, nesta noite, entenda que Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com Ele, mais profundo, mais intenso, mais pleno. E eu quero te dizer, quando nós chegamos neste nível de relacionamento, as coisas na nossa vida começam a mudar. Então, este relacionamento, ele nasce em Deus. Agora, olha um outro ponto muito importante. Ele diz na visão dele que aparece um homem. Esse homem que aparece é um anjo.
no texto aqui está dizendo, e saiu aquele homem. Por que aquele homem? É o homem que apareceu no capítulo 40 e vem aparecendo no 41, no 42, até no 47. Esse mesmo homem agora ele aparece e ele tem na sua mão uma vara de medir. Ele tem um cordel de medir. E ele vai falar com precisão que esse anjo, ele mede 1000 côvados. E dentro desta metragem, ele pede para o profeta caminhar. E ele dá três etapas dentro desta metragem. Ele dá a metragem e pede para o profeta caminhar dentro desta medida. Observe, irmãos, o texto. Ele dá uma metragem, ele dá uma medida, ele põe um ponto de partida e um ponto final, e ele pede para o profeta caminhar dentro daquelas medidas. Por quê? Porque é Deus quem estabelece o relacionamento que Ele quer ter conosco. É Deus que tem a metragem, que tem a medida, que tem a precisão do relacionamento que Ele quer ter com o Renato, do relacionamento que Ele quer ter com o José, do relacionamento que ele quer ter com a Maria. Então perceba um detalhe, eu posso estabelecer uma metragem, eu posso dizer, não, eu vou até aqui, eu vou caminhar até aqui, não, eu quero me aprofundar até aqui, mas Deus está dizendo, eu quero você um pouquinho mais, eu quero você caminhando um pouquinho mais. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu tenho a medida do relacionamento que eu quero ter com você. E lá vai, o relacionamento que Deus quer ter com você, conosco, não é um relacionamento raso, não é um relacionamento assim superficial. O relacionamento que Ele quer ter conosco é um relacionamento profundo, é um relacionamento intenso, é um relacionamento íntimo. Ele quer ter esse tipo de relacionamento conosco. É por isso que eu chamo de relacionamento pleno. Meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, não limite o chamado de Deus para a sua vida, não limite a voz de Deus que troveja, que ecoa no seu interior. Nesta noite, ouça a voz dele te chamando, caminha mais um pouco, vem mais um pouco, chega mais um pouco, dá mais alguns passos, porque o Senhor está dizendo através da palavra dEle, quando você entrar dentro da minha metragem, eu vou começar a fazer coisas extraordinárias na sua vida, na sua casa e na sua família. Foi isso que você disse quando você entrou aqui nesta casa. Senhor, eu quero viver algo diferente contigo. Está aí a resposta de Deus para você. Deus dizendo, entra dentro da metragem, porque hoje eu te chamo para caminhar dentro da medida do relacionamento que eu quero ter com você. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e adorar? Ele quer ter um relacionamento. E nesta noite eu tenho certeza que Ele está mandando esta palavra, porque Ele está chamando os verdadeiros adoradores para um relacionamento mais íntimo com Ele. Então observe, o homem vai dizer para ele assim, caminha 1000 côvados, e ele vai caminhar dentro desta medida. Quando ele caminha dentro desta medida, aquelas águas que eu falei no começo, ele caminha dentro destas águas. Quando ele caminha e para na medida, no ponto em que Deus falou para ele parar, ele observa que as águas estão batendo no seu tornozelo. E aqui começa a primeira fase, a primeira etapa de um relacionamento. Isso aqui é o ponto inicial do relacionamento que Deus quer se aprofundar conosco. É quando as águas batem no tornozelo. Então, se as águas batem no tornozelo, significa que as águas estão cobrindo os nossos pés. Então, quando o profeta observa, ele percebe que os teus pés estão cobertos e as águas estão batendo no tornozelo. O que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer o seguinte ao profeta e a nós nesta noite. Ele está dizendo assim,
Esse é o ponto inicial do relacionamento que eu quero ter contigo. Eu quero que as minhas águas batem nos teus tornozelos e cubram os seus pés. O Senhor está dizendo, a partir de agora, nesse relacionamento que eu estou estabelecendo, eu não quero mais que você caminhe conforme as suas passadas. Eu não quero que você caminhe mais conforme os seus pés, o seu andar. Eu quero que você caminhe agora conforme a minha vontade, o meu querer. É Deus dizendo, neste ponto de partida, neste início de conversa, eu não quero mais que você caminhe conforme você quer, conforme você deseja, conforme é do seu agrado, conforme é o seu bel prazer, conforme é o desejo do seu coração. Deus está dizendo, a partir de agora, se você for para a direita, vai conforme a minha vontade. Se você for para a esquerda, não vai mais conforme a tua vontade, vai conforme a minha vontade. É Deus dizendo, a partir de agora você não caminha mais conforme as vistas dos teus olhos. A partir de agora você caminha para onde eu te dirigir, para onde eu caminhar seus passos, para onde eu caminhar sua vida. Essa é a vida dos que vivem no Espírito. Os que vivem no Espírito não andam conforme a sua vontade. Os que vivem no Espírito andam conforme a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo da conversa. É quando as águas batem nos pés. Essa é a vida. A vida cristã não pode ter massageio. É porque tem um evangelho sendo pregado que está massageando demais o nosso ego. Tem um evangelho sendo pregado falando que você é a vítima, que você é o coitadinho, que você é o centro da vontade de Deus, que você pode fazer o que você quiser, que você pode caminhar do jeito que você quiser. E aí estão superficializando a graça de Deus. Mas no evangelho genuíno, se nós quisermos começar a conversa com Deus, Ele está dizendo, deixa cobrir os pés, porque os seus pés você não pode ver mais, porque os seus pés têm que estar cobertos e a minha vontade tem que aparecer. É o ponto de início da conversa. Então essa é a primeira etapa desse relacionamento. Só que o anjo continua conversando com o profeta e ele vai dizer assim, ó, caminha mais 1000 côvados. E o profeta vai caminhar. E quando ele para onde o anjo estabeleceu, ele observa que o nível subiu, que as águas não estão mais batendo nos seus tornozelos. Ele observa que agora as águas estão batendo nos seus joelhos. Observe que cresceu, observe que aumentou, observe que o profeta desceu na profundidade do nível da revelação que Deus estava dando. Primeira etapa, cobrir os pés. Segunda etapa, são águas que dão nos joelhos. E o que Deus está querendo dizer aqui para nós e para dizer para o profeta? Nesta fase de crescimento deste relacionamento, as águas têm que bater no joelho, porque não tem como ter relacionamento com Deus se nós não tivermos uma vida de oração. Só 3 deu glória a Deus, então eu vou repetir. Não tem como ter uma vida de relacionamento com Deus se as águas não estiverem batendo nos joelhos. O que Deus está dizendo? Joelhos fala de oração, e uma vida de relacionamento profundo tem que ter uma vida de oração. Você ainda acredita nesta verdade? Deixa eu ver quantos estão comigo e acreditam nesta verdade. Aleluia. Então eu posso declarar, baseado na palavra, quando nós entramos neste nível de aprofundamento com Deus, que é a oração, nós começamos a descobrir a vontade de Deus, nós passamos a entender a vontade de Deus, nós passamos a trazer o céu à
terra, porque na oração nós chamamos Deus, nós buscamos Deus, nós trazemos Deus, nós entendemos a vontade de Deus. Aí um dia alguém me perguntou: irmão Renato, como eu faço para descobrir a vontade de Deus? Simples, na oração. Então por que eu não descubro a vontade de Deus? Porque o que a gente menos faz é orar. Então se a gente não ora, a gente não descobre a vontade de Deus. Mas nesta noite o Senhor está dizendo à igreja presente e os irmãos que estão me assistindo online: Deus está nos chamando a este nível de relacionamento, o relacionamento da oração. Mas eu não vim aqui para poder te corrigir sobre isso, eu vim aqui só te alertar baseado na palavra, ou te lembrar sobre isso, que quando nós entrarmos no caminho da oração, o Senhor começará a fazer coisas extraordinárias no nosso meio. E Jesus falou sobre isso. Ele disse assim lá no Sermão do Monte, ele disse: quando fores orar, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em oculto, e este pai que está em secreto, ele te ouvirá, porque ele tudo vê e tudo ouve. Observe que Jesus não está falando no coletivo, Jesus está falando no individual de cada crente. Ele está dizendo: entra dentro do quarto. O que significa o quarto aqui? O quarto está falando de intimidade, porque é o lugar mais íntimo de um casal, é o quarto. Jesus está dizendo assim: entra no lugar mais íntimo, fecha a porta, porque agora não é mais com os outros, agora o relacionamento tem que estreitar e aprofundar, porque agora o contato tem que ser direto com o Pai. Agora, o importante aqui também, irmãos, é lembrarmos que a oração no nível de relacionamento, ela não pode ser uma oração de necessidade. Eu vou repetir. A oração no nível de relacionamento, ela não pode ser uma oração só de necessidade. Sabe quando eu estou precisando, eu oro? Quando as coisas estreitam, eu oro? Quando a porta de emprego se fecha, eu oro? Quando chega a enfermidade, eu oro? Quando alguém olha feio para mim, eu oro? Quando começa a acontecer alguma coisa na família, eu oro? Uma situação no trabalho, eu oro? Isso aqui é oração de necessidade. Agora Deus não está nos chamando, conforme Mateus 6:6, Ele não está nos chamando a uma oração de necessidade, Ele está nos chamando a uma oração de relacionamento. É tipo assim: tá tudo bem, por que você vai orar? Eu vou orar porque eu me relaciono com meu Pai. A porta de emprego se abriu, e é agora que eu vou orar mais, é porque eu vou me relacionar com Ele para agradecer. O Senhor nesta noite está nos chamando a se relacionar com Ele. Ele quer ouvir a sua voz quando tudo estiver bem, você dizer: Pai, eu te agradeço pela vida, pela saúde, pela família, pelos meus filhos, por tudo que o Senhor tem me dado. Ele está querendo ouvir a nossa voz. E hoje lá na reunião de obreiro nós ouvimos que os vitoriosos da Bíblia Sagrada sempre buscou ao Senhor pelas madrugadas. Que é isso? Oração de relacionamento com Deus. Vamos ver se você vai aceitar o desafio. Deixa eu ver quantos querem se relacionar com Ele aqui. Levanta a mão. Então fica com a tua mão levantada. Primeiro passo, deixa Ele cobrir seus pés. Segundo passo, deixa Ele cobrir os seus joelhos. Se você está recebendo esta palavra, diga no seu coração: a partir de hoje eu saio daqui deste culto, tá tudo bem, tá uma maravilha, só que eu vou falar com meu Pai. Eu vou falar com meu Pai porque Ele está com saudade da oração de relacionamento com Ele. Então, primeiro passo, cobre os pés. Segundo, os joelhos. E o anjo vai dizer: caminha mais 1000 côvados. E ele vai caminhar. E quando ele caminha mais 1000 côvados, ele observa que subiu o nível. E que ele desceu um pouco mais. E foi se aprofundando aquilo. Porque agora ele vai observar
que as águas cobriram os tornozelos, cobriram os joelhos, e agora as águas estão dando nos seus lombos. As águas estão dando nos seus lombos. E aqui tem uma aplicação muito poderosa para nós. Por quê? Porque para os judeus, quando fala de lombos, aqui tem um significado muito grande para eles. Porque é uma cultura dentro do judaísmo que eles acreditam que toda a força de um homem está concentrada nos seus lombos. A estrutura do homem está toda nos seus lombos, ou seja, os lombos é o que é capaz de suportar toda a carga do corpo. Então, toda a força do homem está concentrada nos seus lombos. O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer com as águas nos lombos, é Deus querendo dizer que a partir deste relacionamento, você não caminhará mais segundo as suas forças, não caminhará mais segundo as suas estratégias, não caminhará mais segundo a sua sabedoria, não caminhará mais segundo a sua influência. É Deus querendo dizer assim, neste relacionamento, toda a dependência, toda a força, todo o poder emana de mim. Neste relacionamento, Deus está dizendo, a partir de agora não é mais com a sua força, não é mais com o seu poder, agora a sua força e o seu poder emana de mim. Neste relacionamento, Deus está dizendo, o meu poder agora é o que te aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, aleluia. Eu quero ser o profeta de Deus aqui nesta noite para dizer que dentro deste relacionamento, fica tranquilo, ele se responsabiliza. O poder é dele, emana dele este poder. Ele está dizendo assim, apenas dependa de mim, confia em mim, entrega os seus caminhos a mim, entrega toda esta ansiedade a mim. Deus está dizendo, neste relacionamento é eu que vou entrar com providência. Neste relacionamento Deus está dizendo assim, você não vai mais precisar colocar a tua mão. Você não vai mais precisar usar a sua força. Você não vai mais precisar mexer os pauzinhos. Neste relacionamento é eu que cuido de você. É eu que cuido da sua casa. É eu que vou entrar. E Ele está entrando com providência nesta noite. Irmão Renato, mas você não sabe o pé que está, a situação que está. Eu não sei mesmo, e também nem quero saber que situação que está. O que eu sei é a revelação que Deus está me dando, e a revelação que Deus está me dando é que Ele está tomando a causa nesta noite. Mas neste relacionamento você tem que depender dele. Você tem que confiar nele. E essa é a bem-aventurança do salvo, irmãos. É confiar no Senhor. É fazer como o salmista, deitar sua cabeça no travesseiro, como dizendo, em paz me deitarei. E em paz me levantarei. Porque sabe quem está cuidando de nós? O Senhor está cuidando. Fica tranquilo. Agora, este relacionamento ainda ele vai se aprofundar um pouco mais, porque observe, etapas. São etapas deste relacionamento. E aí o anjo vai dizer assim, caminha mais 1000 côvados. E o profeta vai caminhar mais 1000 côvados. E quando ele começa a caminhar, ele observa que começa a se aprofundar. E as águas começam a cobrir ele. E aí ele observa que o nível que Deus levou ele agora é um nível de profundidade que as águas o cobrem. Que as águas agora não dá mais para atravessar aquele rio a pé, andando. Ele observa agora que só tem uma maneira, porque o rio ficou profundo, só tem como atravessar a nado. É Deus querendo dizer assim, neste relacionamento agora eu estou te levando à plenitude deste relacionamento. É aprofundamento.
É Deus querendo dizer que nós precisamos nos aprofundar neste relacionamento. E olha que o profeta vai dizer, ele vai dizer assim: porque as águas eram profundas, águas que deviam passar nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ele vai te levar a um lugar tão profundo nesta noite. E olha o que o texto vai dizer. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. Olha o que o anjo fez, meus irmãos. Quando ele observou que ele não conseguia mais atravessar a nado, aquele era o nível que Deus queria levar ele. Como não podia mais atravessar andando, o que o anjo fez? O anjo apareceu e levou ele até a porta do templo novamente. Olha só, irmãos, a expressão do texto: e me levou. Este é um nível de relacionamento que Deus quer conosco, um relacionamento pleno. É quando nós chegamos numa fase, numa etapa, que é Deus quem me conduz, é Deus quem me dirige. Você já foi numa aula de natação, quando a criança ainda não sabe nadar? O que o professor faz? Coloca ele nas águas, e estas águas geralmente cobrem a criança. E aí o professor pega a criança assim, e põe a mão debaixo da barriga dele, e pede para ele: vai bater no pezinho, vai bater na mãozinha. E a criança vai gerando confiança, porque o professor, à medida que ele vai bater no pé e vai bater na mão, o professor vai guiando a criança para a frente, o professor vai conduzindo a criança, e a criança pensa que está nadando, mas não é. É o professor que está sustentando ela, conduzindo ela até a margem segura. Deus está dizendo assim: neste nível de relacionamento, é eu que vou te conduzir. O Senhor nesta noite está dizendo: aonde não dá pé para você, aonde as águas estão profundas, meu filho e minha filha, eu te pego por baixo e te digo: pode bater os pés, pode bater as mãos, aqui você não afunda, porque aqui não é território que você domina, aqui não é território que você tem controle, mas nas águas profundas o Senhor está dizendo: aqui eu tenho controle, aqui eu tenho domínio. Pode bater o pé e pode bater a mão, porque eu estou te conduzindo na palma da minha mão. Oh, aleluia! Neste relacionamento profundo que Deus quer ter contigo, Ele está dizendo: eu vou te levar a um ambiente que você não tem controle, um ambiente que você não tem domínio, um ambiente que você não sabe administrar bem, mas é um ambiente que eu comando, que eu sou Senhor, e ali eu vou te conduzir, e ali eu vou te levar. Oh, irmãos, eu estou sentindo um peso de uma palavra profética tão poderosa aqui nesta noite. A partir desta noite o Senhor está dizendo, e eu quero ver quem recebe comigo esta palavra, Ele está dizendo que Ele vai te levar a lugares tão profundos, e ali Ele vai te conduzir. E Ele está dizendo: fica tranquilo, porque a sua casa eu estou guiando, está debaixo da palma da minha mão, não vai afundar. Não vai afundar. O diabo até bateu dizendo: agora afunda a casa, agora eu destruo esta família, mas Ele está dizendo: hoje eu tomo o controle e te sustento na palma da minha mão. Irmão, Ele está nesta noite conduzindo. Eu preciso entregar isto aqui para mim finalizar, mais 1 minuto e eu fecho. O seu casamento neste nível de relacionamento, Ele vai conduzir. A mão dele nesta noite está entrando, e Ele está dizendo: eu vou conduzir cada passo. O diabo achou que iria derrotar o que eu uni, o que eu fui testemunha, mas o Senhor está dizendo: se nós entrarmos neste relacionamento, Ele vai colocar a mão dele. Irmãos, se Deus não puder fazer nada por nós, quem é que vai fazer alguma coisa? Se
Deus não puder resolver os nossos problemas, no sentido de for impossível para nós, quem mais pode resolver alguma coisa? Mas eu não acredito assim. Eu acredito que Deus, Ele está tomando o controle nesta noite. Ele está tomando a direção nesta noite. E Ele está dizendo: não cai, não afunda, não destrói, não quebra, não vai ser destruído, não vai falir. Ele está entrando com providência, Restauração de Deus está chegando na sua casa, vitória de Deus está chegando para a sua família. Fica de pé comigo, por gentileza. Você pode levantar a tua mão e tributar um aleluia? Amém, pastor. Você pode levantar a tua mão e tributar um glória a Deus, irmãos. Deus está entrando com providência nesta noite. Ele está te conduzindo com a palma da mão dele. Um nível de relacionamento maior Ele quer ter com você. Ele quer que você se aprofunda neste nível de relacionamento. E se você está acreditando, se você puder abrir seu coração, adorar a Ele, dando um glória a Deus, um aleluia, falando língua estranha, festejando a Ele, celebrando a Ele, exalte a Ele nesta noite. Enquanto você vai adorando, eu quero fazer um convite muito especial nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta àqueles que não são evangélicos. Aqueles que entraram pela primeira vez, pelo um convite de um irmão, ou através de um anúncio nosso, nas nossas redes sociais. Entrou aqui pela primeira vez, ouviu os louvores, ouviu a palavra. E eu quero dizer que esta palavra é para você também. Deus quer estreitar o relacionamento com você. Sabe esta vida que você caminha e parece que não tem controle da sua vida? É Deus querendo dizer assim: eu vou te levar para um nível de relacionamento, e neste relacionamento você não vai ser mais senhor de você, eu vou ser senhor da sua vida. Então, para isso, se você quer ter este nível de relacionamento, levanta a sua mão e diga assim: não, eu quero receber este Senhor Jesus. Alguém que não é evangélico, alguém que não é crente, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Ele vai fazer coisa extraordinária por você, isso eu tenho certeza. Tem alguém que não é crente, alguém que não é evangélico nesta noite, está aqui, tem uma mão levantada ali, é isso mesmo, minha irmã? Alguém pode conduzir esta irmã, por gentileza? Tem uma mão ali levantada, recebendo o Senhor Jesus. Irmão, o Senhor, a partir de hoje, toma conta da sua vida, Ele toma a direção, o senhorio da sua vida. Tem mais alguém que quer tomar esta decisão, como a nossa irmã, que está descendo aqui, vindo diante do altar? Tem mais alguém que não é crente, alguém que não é evangélico, ou alguém que de repente se afastou, alguém que de repente, por algum motivo, foi embora, mas você sempre pertenceu a este aprisco? Levanta a tua mão assim, o Senhor quer restaurar a sua vida. Tem mais uma vida lá no fundo, por gentileza, conduz esse irmão aqui à frente, glória a Deus. Tem mais alguém que queira tomar esta decisão, como a nossa irmã, como o nosso irmão, ter uma vida restaurada, uma vida salva? Levanta a tua mão, é noite de salvação, é noite de restauração. Tem mais alguém que não é crente, que não é evangélico, alguém na galeria, no meio da igreja? Tem mais alguém? Levanta a tua mão, nós vamos orar por você, Ele tem bênçãos para a sua vida. Então nós vamos estar orando em nome de Jesus por esse irmão. Irmão, a melhor decisão que você tomou, irmã, a melhor decisão que você tomou, tenho certeza que o Senhor vai tomar a frente da vida de vocês. Irmãos, para nós já aproveitarmos e orarmos, nós vamos estar orando aqui. Oração. O grupo dos diáconos pede oração pelo cooperador Alexandre e a esposa, para Deus entrar com providência na recuperação pós-parto. Oração também por Doralice, Maria Aparecida, Genilce, Lucas, Amora e Viviane. Oração por esses irmãos. A Lorena pede oração por Camila, pois sofreu um AVC e está internada. Ela tem 28 anos. Vamos orar, irmãos. A irmã Inês Nascimento pede oração, pois passará por uma cirurgia amanhã. Oração pelo irmão Diego. Quem pede é a esposa Jaqueline, pois o Diego está fazendo aniversário. Deus abençoe Diego ricamente, em nome de Jesus. A irmã Débora também roga a oração da igreja por seu filho Uri Mateus, que já passou por 2 cirurgias e passará por uma terceira esta semana. Também temos agradecimentos aqui, irmãos. A família Pereira agradece a Deus pela passagem do aniversário da irmã Raquel Pereira, pois foi no dia 7. Família Pereira agradece a Deus
pois amanhã o pastor Pereira e a irmã Janete completará 63 anos de feliz união. Deus abençoe, pastor. Irmão Adiel e a irmã Eunice agradecem a Deus pelo aniversário da sua filha Gabriele. Deus abençoe ricamente, Gabriele. Irmão Manuel Silva agradece a Deus pelo livramento de morte por Covid-19 há 15 dias atrás. Irmãos, muitos agradecimentos, muitas necessidades. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus, ou as suas mãos aos céus como dependência, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, primeiro eu te agradeço pelas vidas que estão aqui diante do altar, Senhor, que entenderam a sua palavra, Senhor, e reconhecem que a partir de hoje estão entregando as suas vidas ao Senhor. Jesus, toma o controle dessas vidas, se assenhoria destas vidas, e que a partir de hoje o teu Espírito possa fazer morada, Senhor, nessas vidas. Pai, restaura a vida deles, transforma, ajuda eles contra a luta do pecado, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, entra com providência também na vida dos irmãos que estão passando, Senhor, por problemas de enfermidade, problemas, Senhor, como esta irmã que sofreu um AVC, Senhor. Só um milagre da tua parte, mas a tua igreja crê que quando o Senhor age, não tem quem pode impedir. Tu és o Deus que é médico dos médicos, tu és o Deus que recupera de um AVC, tu és um Deus que restaura do câncer, tu és um Deus que cura da Covid, de gripe, Senhor, de qualquer tipo de vírus. Pai, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aos aniversariantes, Senhor, derrama das tuas mais ricas bênçãos, Senhor, que o Senhor continue abençoando, prosperando, dando vitória, longevidade de vida, Senhor, e que o teu nome, meu Pai, venha continuar sendo glorificado. É assim que nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor, Deus abençoe.